Você sabe que está rolando um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, né? O pessoal está reunido lá na cúpula do Mercosul no Uruguai, em Montevidéu, e hoje eu vim explicar para vocês o que é esse acordo, será que ele é benéfico ou não, e se tem gente contra esse acordo. Pois é, a gente vai falar isso hoje porque tá para ser aprovado, tá bom? Então já vou abrir aqui a nossa imagem para vocês. E vamos lá, primeira coisa, né, que vocês já estão aqui se acostumando com isso, o que está acontecendo, minha gente? O que está acontecendo é o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês, está rolando um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, isso tem esquentado já nos últimos dias, mas é importante dizer que isso já aconteceu na cúpula do Caribe e do Rio de Janeiro em 1999. Então, assim, são mais de 20 anos que esse acordo está para sair. E agora a gente está chegando às vias de fato. Os últimos presidentes que o Brasil teve, parte deles continuaram avançando em relação a isso, do ponto de vista do Brasil, e ele está para sair de fato. São vários países envolvidos, são os países do Mercosul e os países da União Europeia. Então está desde 1999 que nunca saiu esse acordo. Vocês estão percebendo a essa altura do campeonato que os países eles estão lidando com o que vai acontecer nos próximos anos aí sobre Estados Unidos, entre outras coisas também. Mas vamos focar aqui nesse acordo. O que esse acordo prega de maneira direta para vocês? Ele é bem complexo, tá? Mas no geral a gente tem a padronização aduaneira sobre importações e exportações. Então, assim, o que isso quer dizer? Regras que valem da Europa, na Europa de exportação e importação, devem valer também para o Mercosul. Detalhe, Mercosul a gente não está falando de toda a América do Sul, a gente já fala os países que pertencem aí ao Mercosul. Então, as regras de entrada e saída de produtos da União Europeia devem valer também para os países do Mercosul. Então, fica uma questão padronizada que favorece os países, fica mais fácil de compreender, tá bom? Um outro ponto é porque você tem redução drástica de tarifas alfandegárias. Isso é bem interessante. Geralmente, isso pode variar em relação ao tipo de produto, mas no geral são mais de 90%. Em alguns produtos, 100%. Dando um exemplo para vocês. Produtos agrícolas do Mercosul para chegar na Europa, a Europa está prometendo aí nos próximos 10 anos, pelo menos, 100% de zero tarifa. Não, pera, 100%. Zero tarifa, né? 100% no sentido de zero tarifa mesmo para produtos agrícolas do Mercosul chegando na Europa. E a Europa compra muito produtos agrícolas. Isso pode favorecer, logicamente, os países do Mercosul. Pensa bem o quanto que isso pode favorecer, inclusive, o Brasil, certo? Para as taxas de exportação. Ou reduzindo drasticamente. Assim como produtos que a gente está falando de bens e serviços, produtos industriais, cada um, né, ou agronegócio, cada um vai ter uma taxa específica, mas no geral são mais de 90%. Mais de 90%, tanto para você mandar para a Europa quanto para chegar também aqui no Mercosul. Tá bom? Os países estão comemorando isso, né? Os países estão comemorando. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha disso, tá bom? Eu estou só passando a informação. Mas o que é preciso, já que eu falei para vocês que esse acordo está em voga desde 1999? O que é preciso para esse negócio sair do papel e começar a ser colocado em prática? O que é preciso, gente? É preciso, certo? Está acontecendo a cúpula do Mercosul em Montevidéu. Você tem a presença dos países, logicamente, no Mercosul, certo? Mas você também tem a presença europeia por conta desse acordo. Então, lá a Ursula von der Leyen, que é a atual presidente, né, da União Europeia, ela está presente e ela é favorável a esse acordo, ela é alemã, né? E ela é favorável a esse acordo. Acontecendo essa cúpula, eles estão dizendo, por exemplo, que até sexta-feira vai ter uma resposta se esse acordo vai sair ou não, vai ser assinado ou não. O texto original ele pode ser modificado até lá, ele tem uma proposta desse acordo que parece que está sendo colocada aí nas vias de fato, mas vamos ver se esse texto vai modificar ou não. Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Para aprovação do acordo entre Mercosul e União Europeia,
é preciso que parte, do ponto de vista do Mercosul, né, que os estados parte, o que são os estados parte? São os estados pertencentes ao Mercosul, que são Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Antigamente, não sei se vocês lembram, eram só 4, depois entrou a Bolívia, né? Então é Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia que eles aprovem. E até então eles estão aprovando. Existem alguns outros estados associados, sabe? Por exemplo, o Chile, estados Paraguai, são estados. Paraguai não, desculpa, o Chile, se não me engano, o Peru, são estados associados do Mercosul. A gente está falando aqui dos estados parte, os fundadores, mais a Bolívia que entrou depois. E do ponto de vista da União Europeia, que são 27 países, tá? Então vamos lá, 27 países. No Parlamento Europeu, 15, o mínimo de 15 membros devem aprovar, que dá mais de 50%, tá? Tem que aprovar a União, certo? Ao que tudo indica, vai acontecer. Tem que aprovar o Acordo de Livre Comércio. Ao que tudo indica, como eu falei para vocês, de fato vai acontecer. Então, a Europa vai começar a ter uma padronização assim com o Mercosul. Ponto importante de se destacar, existe oposição, principalmente da Europa. Tá? Essa oposição é feita principalmente pela França, de Emmanuel Macron, hoje a gente falou aqui no vídeo, falou que a França não está muito bem das pernas, a França está com déficit orçamentário, certo? E a França, nesse caso a França e a Polônia, eles são contra porque eles alegam que isso atrapalharia a soberania da agricultura francesa, né? Dos produtos agrícolas franceses, que aí eles teriam que negociar de acordo com a União Europeia, tirando a particularidade ou a peculiaridade. Vamos só lembrar que nas últimas semanas eu fiquei de fazer esse vídeo aqui para vocês, a gente teve uma crise da carne recentemente, porque o CEO geral, o CEO na França, né, geral do Carrefour, que é uma rede francesa, ele tinha dito que não compraria mais carne brasileira. Vocês lembram disso? É por causa desse acordo, tá? Ele disse que não compraria mais a carne brasileira. O Brasil é líder mundial em gado de corte, né? Em exportação de carne. O Mercosul, no geral. Ele disse que não compraria mais, que a França se opõe a esse acordo. E aí ele falou assim, ele foi e julgou, né? Quase gerou uma crise diplomática. Ele chegou e falou assim que a carne do Brasil é de procedência duvidosa, né? E não é. A carne do Brasil tem boa procedência, inclusive o Brasil é líder mundial na exportação de carne. E aí o que acontece? E aí os produtores aqui no Brasil, os frigoríficos aqui brasileiros, avisaram que iriam boicotar o Carrefour aqui no Brasil. Eles não venderiam mais a sua carne para os supermercados aqui, Carrefour, aqui no Brasil. Então ia ter um desabastecimento de carne para o Carrefour. Ou seja, o Carrefour do Brasil você não ia ter mais açougue no Carrefour, não ia ter mais carne no Carrefour. E aí isso depois gerando uma crise diplomática, no final não gerou, tá? Até mesmo porque as relações entre o Estado brasileiro e o Estado francês são muito boas. E aí o CEO teve que pedir desculpa, o CEO da Carrefour teve que pedir desculpa e disse que lá ele tinha falado, inclusive, que ele não compraria do ponto de vista que ele foi um blefe e tal, mas assim, que lá na Europa, por exemplo, eles utilizam, no Carrefour da França, eles utilizam a pecuária da Europa, a pecuária francesa, né? Que lá eles não utilizam, para o Carrefour especificamente. Mas gerou essa questão. E a França, ela se opõe, porque ela acha que, por exemplo, com essas tarifas, né, com essas novas tarifas, com esse novo acordo, ia desvalorizar o produto agropecuário francês, que a França sempre teve também, sempre trabalhou com agropecuária, já desde muito tempo, de séculos, na verdade. Tá bom? Então é isso. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Eu tentei trazer da forma mais didática possível esse acordo. Você acha que pode ser benéfico ou não? Eu quero saber de vocês aqui. Deixa aqui nos comentários, sempre com muito respeito. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!